Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Então, para a nossa reflexão dessa noite, nós vamos conversar sobre energias negativas, como se libertar. O estudo dessa noite é baseado no livro de André Luiz, Agenda Cristã, no que ele nos diz, abre aspas, não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, as suas ações e as suas reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Fecha aspas. Então, como todos os seres humanos que somos, temos a tendência de transferir a terceiros a culpa dos nossos problemas, o que é muito comum. Dificilmente nós admitimos a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que enfrentamos. Sempre será muito mais fácil e confortável dizer que a culpa é do outro, seja do chefe, do empregado, do professor, dos parentes, dos relacionamentos, entre tantos. Nem mesmo os espíritos obsessores escapam da acusação de serem os únicos responsáveis pelos nossos tropeços e pelas nossas fraquezas. Quanto à responsabilidade de sofrermos uma influência espiritual, isso não se pode negar. Que espíritos inferiores conseguem, sim, interferir negativamente nas nossas vidas. No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, se estuda a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Da mesma forma, os bons espíritos também atuam em nosso favor. Porém, a lição de André Luiz é no sentido de que a maior parte das dificuldades que hoje enfrentamos resulta da nossa própria natureza, das nossas ações, das nossas omissões, não propriamente de alguma interferência espiritual negativa, a qual, acaso esteja acontecendo, essa influência espiritual negativa sempre será a causa secundária e nunca a causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual inferior somente acontece pelo contato com as nossas próprias inferioridades.
sempre vai haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora, desses espíritos inferiores, com a maldade que ainda existe dentro de nós. Nenhum espírito inferior entra na minha vida se não tiver encontrado uma pequena brecha, uma fresta, uma porta que eu mesma deixei aberta. Por isso, André Luiz adverte para não acusarmos os espíritos inferiores como responsáveis diretos pelos nossos fracassos e sofrimentos. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer agravando ainda mais os nossos padecimentos. Repetindo, a influência negativa não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal de termos energias negativas somos nós. Essa é a verdade que devemos encarar de frente e com maturidade. Parar de nos vitimizar por tantas situações que a vida nos apresenta e que tantas vezes fugimos para não assumirmos as rédeas das nossas próprias vidas. E aí a vida sempre vai dar um jeito, encontrar meios, literalmente, de jogar na nossa cara as nossas omissões, os nossos erros, e não adianta procurarmos tratamentos espirituais para afastar essas energias das nossas vidas. Sabe por quê? Porque se nós somos a própria energia negativa, como é que a gente pode querer que a espiritualidade mude isso para a gente? Então, temos negatividade pulsando 24 horas por dia dentro de nós. Então, não adianta uma bênção espiritual se a gente continua amaldiçoando a vida, amaldiçoando as pessoas, situações. Como querer, por exemplo, que o passe espiritual nos ajude e nos cure se não deixamos passar a tristeza, a mágoa, o ressentimento, o rancor, o sentimento de culpa? Como que a gente pode ter proteção dentro das nossas casas contra forças negativas se dentro de casa, muitas vezes, impera vício de toda ordem, onde familiares não se respeitam, onde não existe carinho, onde não existe amor, onde não existe verdade, onde não existe reciprocidade? De que forma a gente pode desejar que os caminhos da gente se abram se os nossos pensamentos estão fechados na falta de confiança, muitas vezes, em nós mesmos, na nossa vida, e às vezes até desconfiamos de Deus? As companhias espirituais que nos rodeiam são atraídas pela forma como agimos, como pensamos e como falamos. A toda hora somos atraídos para energias e espíritos de conformidade com o mesmo padrão de comportamento vibracional. A atração se rege pela lei da afinidade, ou seja, os semelhantes se atraem, mas também os opostos se repelem. A regra elementar é a de que o bem atrai o bem, repelindo o mal, e que o mal atrai o mal, afastando o bem. Então somos uma enorme usina de forças atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com o quê? Com a qualidade da nossa energia. Lembrando mais uma vez, essas energias são determinadas pela forma como pensamos, como agimos e como falamos. Eu faço a minha energia e esta, como um poderoso imã, vai ao encontro de tudo que se assemelha. E por tal razão que André Luiz pede que reparemos mais em nós mesmos, de que na interferência espiritual negativa que possa nos atingir, se conseguirmos erradicar esse mal em nós, essa vibração que nós carregamos, estaremos cortando esses fios que ligam as más influências espirituais, nos libertando de perturbações espirituais, de energias negativas. Implica, então, cortarmos nossos vínculos com as sombras. As sombras exteriores, pessoal, as de fora, só se ligam a nós porque nós permitimos. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso, que o que me liga, espiritualmente falando, a um espírito maldoso é a maldade que alimenta as minhas atitudes e intenções. O que me une a um espírito vingativo, muitas vezes, é a minha resistência em perdoar. O que me prende a um espírito triste, melancólico, é a tristeza que eu cultivo dentro do meu coração. O que me faz atrair energias negativas é a negatividade do meu modo de pensar, de falar e de agir. A gente nunca pode se esquecer desses 3 itens: pensar, falar e agir. É muito importante.
No capítulo 12, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. E poderíamos acrescentar, se não existisse algum ponto de maldade em nós, não haveria espíritos maus ao nosso redor. Portanto, devemos observar a nós mesmos para identificar por quais pontos essas más influências, essas negatividades estão chegando até nós. E com absoluta certeza que as nossas imperfeições morais e emocionais são sempre os pontos de contato, são sempre as brechas. A única forma da gente afastar um mau espírito, uma energia negativa, é o homem se tornar bom, em se tornar positivo. E para que possamos reparar em nós mesmos alguns sinais, o espírito Sheila, através de Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, nos oferece uma pequena lista, muito pequena, de alguns sinais de alerta, indicando em quais momentos nos aproximamos de uma perturbação ou de uma energia negativa. Olha que interessante o que ela nos passa. O primeiro sinal que ela coloca é quando entramos na faixa da impaciência e intolerância. Então, a gente já baixa a nossa vibração aí. O outro sinal é quando acreditamos que a nossa dor é a maior do que todo mundo e que não temos esperanças de que essa dor vai passar. O terceiro sinal é quando passamos a ver a ingratidão nas pessoas. Essa coisa da ingratidão, a gente já conversou aqui várias vezes. A gente sente a ingratidão porque a gente cria expectativas, né? E aquelas pessoas só nos dão o que elas têm. Então, a gente acaba se magoando. Então, baixamos a vibração. O quarto sinal é quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros de jornada. Veja bem, quando imaginamos. Muitas vezes as pessoas fazem algum ato ou falam alguma coisa, não com a intenção de maldade ou de nos prejudicar, mas a gente já está com um olhar tão negativo que a gente já vê um lado ruim nessa situação. O quinto sinal é quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, ou seja, falar mal dos outros. Quem nunca aqui, numa reunião de família, lembra de um primo, de uma tia, de uma avó, putz, lembra que ela falou? Baixa a vibração. Então, olha como a gente é responsável por tudo isso. O sexto sinal é quando reclamamos o apreço e o reconhecimento. Caramba, eu faço tudo tão certinho, sou tão legal, eu ajudo todo mundo, ninguém reconhece o que eu faço. Olha que horror isso. Isso é uma das brechas maior que a gente pode dar para uma negatividade chegar perto da gente. Mesmo porque a gente aprende, desde sempre, que a gente tem que fazer tudo que for de bom sem esperar reconhecimento, sem esperar nada de volta, certo? O sétimo sinal é quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Ou seja, aquela fase que a gente acha que só eu trabalho na empresa, só eu me dedico, que ninguém faz nada. Abrimos brechas. O oitavo sinal, quando passamos o dia a exigir esforços alheios sem prestar o mais leve serviço. Ou seja, a gente quer que todo mundo faça as coisas, a gente fica dando ordem, faz assim, faz assado, e que acha sempre que o outro está fazendo errado, mas a gente não levanta um dedo para fazer o serviço também. O nono sinal é quando pretendemos fugir de nós mesmos. Isso é muito perigoso. Como que a gente foge da gente? Através dos vícios de toda ordem. Álcool, cigarro, entorpecente, comida, sexo, falar mal dos outros, tudo isso é vício. Então, quando nós queremos fugir de nós mesmos, a gente embarca para esse lado. E o décimo sinal é quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Tá, isso não é problema meu, ele que resolva lá, né? Então, a gente os famosos isentões, né? Então, a gente julga que o dever nunca é da gente. Também abrimos brechas para isso. Então, percebam que nesses poucos pontos, e através deles, poderemos, às vezes, mergulhar num padrão de energias negativas que trarão muitos embaraços na nossa vida. E se já sentimos ligados, né, se a gente já está sentindo que, de alguma forma, a gente sente essa energia negativa, que ultimamente está tirando a nossa paz por algum motivo, então, nós temos que procurar
o socorro espiritual mais poderoso que existe, que é o templo da nossa própria fé. É aquele Deus que temos dentro de nós, pedimos ajuda, pedimos de tudo e tentar, de alguma forma, acalmar o nosso coração, acalmar nossas mentes, limpando os pensamentos, limpando essas energias. Mas sempre guardando a certeza de que precisamos também, paralelamente a isso, extinguir essas labaredas, né, que dá essas inclinações infelizes. Emmanuel nos diz, muito sabiamente, o seguinte, abre aspas, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Tudo que nos ocorre é decorrência de conquista e de atração. Aquele que deseja receber da vida o melhor, precisa primeiramente dar à vida o melhor de si mesmo. Libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como uma conduta de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Fecha aspas. Essa frase é muito profunda, né? Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Então, pessoal, libertar-se de energias negativas é prender-se a energias positivas, defender-se do mal e atacar com o bem. A lei divina opera pelo câmbio do dar e receber, mas a maioria de nós ainda espera, muitas vezes, receber sem doar nada. A maioria quer colher sem plantar absolutamente nada. Querem mudanças, mas não têm a mínima atitude para mudar qualquer coisa. Outros querem conhecimento, mas não querem estudar, nem se informar. Alguns querem amor, mas não querem se dedicar a amar alguém. Outros querem progresso sem esforço algum, e muitos querem proteção espiritual sem ao menos se auto-espiritualizar. Se o mal foi atraído por mim, eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. Então vamos nos conscientizar de uma vez por todas que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz está mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Não adianta a gente ficar pedindo, ai meu Deus, me ajuda, se a gente não se movimentar, se a gente não fazer por onde. Então, os espíritos que agem em nome de Deus, os benfeitores, a espiritualidade, jamais vão fazer a nossa lição de casa. Embora eles nunca nos faltem com apoio e os estímulos necessários. E nesse exame de consciência vamos encontrar sempre aquele foco que nos atinge. E é importante dizer que em cada negatividade que encontrarmos em nós, em cada ponto fraco que identificarmos, não devemos, de forma alguma, nos culpar ou nos julgar sobre essas descobertas. Muito pelo contrário. Isso demonstra que realmente a gente está querendo mudança, a gente está querendo melhorar. Então, que bom que eu consegui identificar que aquilo que eu estou sentindo, aquela coisa que eu estou sentindo, é uma brecha que eu estou dando. Então, ninguém se liberta dessas energias apenas com formalidades religiosas, certo? Não adianta ficar rezando, vou colocar o joelho no chão, levantar as mãos. Isso é formalidade. Se não assumirmos a responsabilidade diante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, nada feito. Nós vamos ficar que nem aqueles hamster, né? Que fica correndo naquela coisinha redonda, naquela rodinha. É assim que a gente fica. Então, André Luiz nos lembra que esse processo de autoconhecimento sobre o que nos cerca demanda, em primeiro lugar, de uma coisinha que muitos de nós ainda precisam trabalhar muito, a humildade. A humildade de reconhecer que somos nós que damos essas brechas para tudo, né, na nossa vida. Tudo, nós somos responsáveis. Não adianta culpar os espíritos inferiores, porque eles não têm essa culpa. A culpa é nossa. Nós entendemos que os espíritos inferiores, os obsessores, eles não nos querem mal, salvo alguns que são karmáticos, aí é outro departamento, mas no geral, sempre a brecha somos nós que abrimos, sempre somos nós que o atraímos, porque eles só querem a nossa energia, certo? E para a gente mais ou menos entender como que é essa coisa da gente reconhecer, né? Existe uma oração a Deus sobre o amanhã.
uma coisa que, por mais que a gente não tenha certeza do amanhã, né, que as pessoas, a gente sempre ouve falar e a gente sempre fala, o importante é o hoje, é o presente. Mas, quando a gente faz uma oração para o amanhã, nós demonstramos através da nossa humildade e da nossa fé a vontade das nossas mudanças, porque essas mudanças não acontecem, eu vou acordar e vou levantar, tá tudo mudado. A gente sabe que é um processo. Então, as nossas transformações diárias, né, as nossas reparações, a gente sempre tem essa esperança e essa humildade do amanhã. E essa pequena oração nos diz o seguinte: Senhor, se nem tudo deu certo hoje como eu queria, me permita ter o amanhã para corrigir e acertar a direção dos meus objetivos. Se alguém me ofendeu, eu guardo a certeza de que amanhã eu vou acordar com meu coração mais limpo de mágoas do que eu fui deitar hoje. Se algum amigo se foi, eu sei que amanhã novos irão surgir. Se eu prejudiquei alguém, eu tenho a certeza de que amanhã eu terei a oportunidade de reparar. Senhor, peço humildemente forças a fim de contemplar a minha transformação diária e me libertar de todo e qualquer mal, de toda e qualquer energia negativa que eu mesmo atraio pelas minhas fraquezas. Portanto, meus amigos, vamos nos conscientizar de uma vez por todas e relembrar sempre essa liçãozinha. A nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa paz está mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. E que os espíritos que agem em nome de Deus não vão fazer o que nos cabe, embora eles estão sempre perto de nós. Então, façamos a nossa parte para nos libertar das energias negativas, sempre com muita oração, pensamentos elevados, bons sentimentos e boas atitudes. E que assim seja. E vamos, nesse momento, agradecer a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para o bom entendimento, que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária, que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade, com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. Que assim seja. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que sejamos envolvidos numa luz de amor, de paz, de harmonia. Que essa luz possa equilibrar todos os nossos chakras e centros de força. Que a luz de Deus e de Jesus ilumine os nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, todo o nosso quarteirão, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus toque o coração de todos os governantes, para que eles possam fazer o melhor pelo seu povo. Que a luz de Deus e de Jesus ilumine a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus chegue a todos os hospitais, auxiliando a todos os que ali se encontrem, de acordo com sua fé, merecimento e planejamento encarnatório. Que a luz de Deus
e de Jesus. Esteja presente, levando a cura para o Dr. Wagner, para o Dr. José Augusto. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Rogamos aos amigos do plano maior, às equipes de Dr. Bezerra de Menezes, que fluidifique nossas aguinhas, que através dessas águas tenhamos o fortalecimento no corpo físico, no mental e no espiritual. Rogamos ainda, Pai de misericórdia infinita, que tenhamos uma boa noite de sono, onde possamos ter o nosso corpo físico reabastecido de energias salutares. Rogamos ao Pai por um excelente final de semana, por uma excelente semana, e para que na próxima sexta estejamos todos aqui reunidos, em nome de Deus e em nome de Jesus, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós, Mãe. Roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. E que estejamos todos sob as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa doce e serena imagem. Que assim seja. Graças a Deus.